Tudo bem? Já chego perguntando para vocês aqui, quem que usa IA no dia a dia? Segunda pergunta, quem que usa IA paga no dia a dia? Ok, já estão craques então, com prompts, especialistas já? Estão conseguindo extrair bem? Qual IA que vocês utilizam? Só para ter uma dimensão. GPT? Cloud? Já entraram? Olhem, vocês estão bem avançados, hein? Hoje é uma das melhores IAs que tem no mercado. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Mas já tenho uma notícia para vocês. Daqui a aproximadamente 90 dias, já recebi um comunicado ali. Deixa eu voltar, né? Já está lá na frente. Aí, agora eu volto. Pronto. O Gemini já deve passar o Cloud aí nos próximos 90 dias. Aí daqui 100, mais um mês, mais 2 meses, talvez venha aí mais uma outra. Aí passa mais um mês, é uma outra. O que eu quero dizer para vocês? O mundo, Estados Unidos, Europa, está investindo pesado em inteligência artificial. Só para vocês terem uma dimensão disso, a gente não está falando em milhões, a gente não está falando em bilhões, a gente está falando em trilhões. E quando eu falo em investimento, só para vocês terem uma dimensão, tudo aquilo que o GPT teve de resultado em 2024, por exemplo, ele reinvestiu e ainda aportou mais recurso. O que isso quer dizer? É um mundo sem volta. E a pergunta que fica, quem está fora deste mundo? Inclusive é tema das guerras. Hoje não se fala mais em explodir ou matar, mas se fala em eliminar, por exemplo, quem tem a inteligência artificial. Então, o que nós vamos trabalhar hoje aqui com vocês é algo muito mais na prática. Eu não vou entrar tanto em teoria, até porque eu quero demonstrar para vocês algo da CDL, algo local do nosso movimento também, e mostrar na prática como isso poderá ajudar vocês. O que eu trago? Acho que é melhor desse lado aqui. O que eu trago aqui? Quais são os desafios diários hoje das nossas empresas? São inúmeros. Mas um que eu gosto de trazer, que faz muito, eu faço questão de falar sobre isso, inclusive por onde eu passo, eu bato muito nessa tecla. Inclusive tivemos oportunidade no ano passado com a Escola de Negócios falar muito em planejamento, mas quando eu falo planejamento, às vezes as pessoas se assustam, pensam em planejamento estratégico. Não. Quando a gente fala planejar, é se organizar, é ter processos, é saber o que a gente vai fazer no dia de amanhã, é ter um objetivo, é ter propósito, é saber o que a gente precisa buscar. E infelizmente a nossa cultura, ela é muito focada em quê? No executar, no apagar incêndio do dia a dia. E eu bato muito nisso, porque os números das empresas, das mortalidades das empresas, infelizmente no nosso Brasil, eles só vêm aumentando, eles só vêm crescendo. E aí são diversos os fatores. Tem o fator externo, que pode ser uma economia, pode ser um governo, ok, mas fator externo está fora do nosso alcance, está fora da nossa governança. E a pergunta que fica para a gente, o que está na nossa governança? Na nossa governança estão os nossos processos, o nosso dia a dia. Na escola de negócios a gente falou muito em precificação. Vocês sabem o que mata as empresas? Muitas não sabem precificar. Nós falamos muito em como liderar uma geração Z, essas gerações que estão surgindo no nosso mercado. E a pergunta que eu sempre faço, em todo momento que eu inicio um trabalho como esse, é trazer, na verdade, uma reflexão para nós. Como que era o nosso comportamento? Eu nem vou perguntar sobre empresário, mas nosso comportamento como consumidor. Há 5 anos. Há 4, há 3, há 1. Nosso comportamento como consumidor hoje é o mesmo há 1, 2, 3 anos?
Quem aqui nunca comprou no mercado digital, no mercado eletrônico, no e-commerce? Quem nunca comprou do Mercado Livre? Se nós, como consumidores, nos postamos neste novo momento, e os nossos clientes? Nós estamos preparados para esse mercado? Nós estamos nos preparando para esse mercado? Por que eu faço essa reflexão aqui com vocês? Da mesma forma que o nosso comportamento como consumidor ele muda de forma constante, fica a reflexão, nós como empresários, como empreendedores, como líderes, como profissionais, nós estamos também acompanhando uma evolução? Nós estamos nos adaptando com esse mercado? Ou nós estamos fazendo as mesmas coisas do que a gente fazia há 5, 10 anos? E o momento que a gente traz aqui da inteligência artificial é um número que nos assusta. Qual que é o número que nos assusta? Apenas 13% do pequeno negócio hoje no Brasil, apenas 13% do pequeno negócio tenha já a IA de fato implantada dentro da sua operação. As outras acham que tem. Por quê? Infelizmente a nossa cultura ela está focada ainda no meme, na receita do bolo, e não estão sabendo extrair o que a inteligência artificial pode nos oferecer. E nessa primeira tela eu trago aqui, planejar. Eu planejo, eu tenho planejamento, e muitas vezes planejamento está na nossa cabeça. Não está claro no dia a dia. Planejamento é quando você chega em qualquer colaborador e pergunta para ele qual é o propósito, qual é a meta, qual é o objetivo. E se cada um souber responder, aí sim tem um planejamento implantado lá dentro. Agora, se só estiver na cabeça do dono ou de um líder, desculpa, isso não é planejar. Quando a gente traz aqui, você conhece o mercado, sabe que tem concorrente, mas não analisa de verdade? Eu lembro na escola de negócios aqui, teve um empresário que falou, eu não quero saber da minha concorrência. Eu falei, vamos trazer para uma reflexão? Como que você não conhece, você não quer conhecer a sua concorrência? Eu sempre gosto de trazer, se vocês tiverem oportunidade de ler, talvez alguns já leram, o livro Estratégias do Oceano Azul, eu sempre indico para que vocês possam fazer essa leitura. Por quê? Porque a maioria de nós, hoje em dia, a gente fica, na verdade, no mar vermelho, no oceano vermelho. O que isso quer dizer? Competindo com o mercado, preço, preço, preço. Roubo funcionário, trago para cá, vou no preço, dou desconto. Eu duvido aqui, quem que já não passou numa loja aqui no centro de Sorriso e vê lá, desconto 40% em janeiro, aí passa fevereiro, está 40%, aí passa março, está 40%, passa abril, está aos 40%, aumentou para 50%, e passa o ano todo em promoção. Essa estratégia está calibrada? Será que ela já é um diferencial para atrair o cliente? Ou ela virou modismo? Então são reflexões que a gente precisa trazer. A gente só vai se destacar e só vai se colocar, se posicionar no verdadeiro oceano azul quando a gente conhece quem são os nossos concorrentes. Quando a gente conhece os nossos concorrentes, a gente sabe os pontos que eles precisam melhorar. Se a gente sabe os pontos que eles precisam melhorar, se a gente sair na frente e encontrar soluções, sabe, passar por cima desses pontos e trazer uma solução diferenciada do que o mercado está oferecendo, vocês podem se destacar. Quando a gente traz aqui equipe sem direção, funcionários aprendem na prática, sem treinamento, sem processo, quem aí tem uma rotina, um rito de treinamento, de capacitação, de acompanhamento do que acontece no mercado? Olha o que eu falei no início. Nós, como consumidores, nós evoluímos. O consumo, ele evolui de forma contínua. É um elemento vivo do nosso dia a dia. Não adianta eu ter uma estratégia somente para janeiro. Não adianta eu ter a mesma estratégia para o ano todo. Eu preciso me adaptar, eu preciso me adequar.
Eu vou dar um exemplo. Esse dia eu estava conversando com uma empresa que estava com uma inadimplência lá em cima. Aí eu falei para eles, vocês estão sabendo da primeira parcela do 13º, dos aposentados? Qual a estratégia que vocês estão fazendo para esses 15% que estão devendo para vocês? Não fizeram nenhuma estratégia, não fizeram nenhum comunicado para atrair esse público, porque é dinheiro que está sendo injetado. O que eu estou dizendo? A gente precisa estar acompanhando cada oportunidade do mercado. Seja para cobrar, seja para vender. E quando eu falei de um público específico. E aí está o segredo da comunicação hoje em dia. Eu não posso ter a mesma comunicação para a geração Z e para a geração X ou a geração Y. São sentimentos, são culturas, são educações distintas uma da outra. Eu preciso entender e compreender que a comunicação para uma é diferente da outra. Mas eu só vou entender isso se eu parar um pouco, se eu organizar, se eu olhar para o mercado, se eu planejar, se eu ter estratégias distintas para cada público. Agora, se eu não fizer isso, dificilmente eu vou conseguir fazer algo diferente. Comunicar não é simplesmente postar algo no Instagram, gente, ou no Facebook. Não é dessa forma que a gente vai atrair cliente para dentro da nossa empresa. Nós precisamos entender o mercado, onde nós estamos atuando, quem é o nosso público-alvo e qual é a comunicação, a palavra-chave que eu vou colocar para conquistar esse público para dentro da minha empresa. Quando a gente traz para cá, não sabe o lucro real, precifica no olho, não sabe a margem de cada produto. Nós fomos educados lá atrás, compro por 100 e vendo por 200. Eu acredito que eu estou colocando uma margem, estou dobrando, eu estou me sustentando com essa margem. Precificar é você ver desde o início. Comprei o produto, recolhi o imposto, tive a logística, tive o frete, tenho o custo com estoque, tenho pessoas que vão lidar com isso, tenho o custo da energia, tenho o custo da água, tenho o custo com prestadores de serviços. Qual que é o custo da minha operação? Eu sabendo todos os custos, aí sim eu vou colocar a minha margem de lucro e eu vou precificar. Inclusive, um dos maiores erros que às vezes a gente coloca uma mesma margem para todos os produtos que a gente tem dentro do nosso negócio. Mas quando você planeja, você tem estratégia, você sabe qual é o produto que vende mais, qual é o produto que vende menos, qual é aquele que atrai o público para dentro da loja. O público dentro da loja consegue comprar algo com valor superior. Eu preciso trabalhar o quê? Estratégias. Mas eu só consigo trabalhar estratégias se eu parar um pouco no meu dia, respirar, olhar para o mercado, entender esse mercado e planejar. E planejar não é negócio de 100 páginas, 200 páginas. Planejar hoje com uma planilha, você tem um planejamento, você tem uma direção do seu negócio. E a IA, ela vem para ajudar tudo isso. Não sabe o que postar? Como eu falei, público-alvo, jogo lá qualquer mensagem, eu acho que eu vou estar atraindo. Não. Qual é a linguagem da geração Z? Prezado? Olá? Oi? E aí? E a geração X? Se eu chegar para a geração X falando e aí complica. Talvez algo mais formal? Uma coisa eu garanto para vocês. Essa geração aí, geração X e tudo, ainda está lá no Facebook, tá? Pode ter certeza disso, eu falo por experiência própria. Como eu tenho gente que visualiza algumas postagens que eu coloco pelo Facebook, às vezes mais pelo Instagram. Aí quando eu olho lá, é a turma dos 40, 50, 60, impressionante. É um formato diferente, é um jeito de postar diferente, é uma velocidade diferente. Às vezes, por isso que eu falo, uma mensagem no Face pode ser diferente da mensagem no Instagram. Eu quero vender o mesmo produto, mas eu posso adequar. Mesma coisa para o TikTok e assim por diante. Está sozinho, não tem consultor, acha que é caro demais, resolve tudo sozinho. Como é desafiador empreender. Meu Deus, quando eu resolvi empreender, que eu cheguei numa sala, que eu olhei do lado, eu planejei. Mesmo planejando, chegaram taxas que não estavam previstas, boletos que não estavam previstos.
aquele ar-condicionado que eu não tinha previsto. E assim acontece. A taxa lá do condomínio que resolveram dobrar o preço porque tinha uma reforma, não estava previsto. Planejando é difícil, imagina não planejando. E para quem esteve aí na escola de negócios, eu gosto de trazer só um exemplo que eu levo para praticamente todas. O chamado copo. O que eu trago aqui essa reflexão? Qual que é a maior preocupação que nós temos hoje no nosso dia a dia? Sendo bem sincero, pela cultura nossa, vender. Essa água é a venda. Estou vendendo. A informação que eu trago para vocês, o Paulo eu sei que é contador e ele está muito bem por dentro desses números. A informação que eu trago para vocês é que a maioria das empresas hoje que quebram, elas quebram vendendo bem, crescendo. E sabe por que elas quebram? Porque a maioria desse copo, possui furos. E sabe quais são esses furos? O processo que não está bem definido, a gestão financeira que não está bem elaborada, a precificação que não foi bem elaborada. O segredo não está só nas vendas. Para que você tenha uma operação sustentável, sadia, que possa realmente dar um sustento ali, um crescimento sólido, você tem que ter uma gestão bem organizada. Agora, fazer isso sozinho, sendo que lá na minha loja eu cheguei, faltou colaborador, eu tenho que atender o balcão, faltou não sei quem, tenho que estar contestado, não consigo contratar, e eu preciso ir para a operação, fazer isso tudo sozinho é mais difícil. Por isso que muitas empresas, às vezes, investem, às vezes até o que não tem, contratando consultores de mercado. Eu estou dando uma facada em mim, né? Porque eu também sou consultor, mas estou dando uma facada. Mas como é caro contratar? E a inteligência artificial, ela vem para ajudar nesse dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui mais à frente para vocês. A inteligência artificial, por exemplo, da CDL, tem mais de 200 consultores lá dentro, que poderão ajudar vocês no dia a dia. E eu vou abrir ela para vocês. Se você se identificou com pelo menos 2 desses pontos, a IA pode mudar e pode ajudar a sua rotina. Não estou falando, no final, se vocês vão contratar ou não, sabe, IA da CDL, mas o mais importante é que vocês saibam extrair o que ela pode oferecer no seu dia a dia. E eu vou mostrar um pouco dessas diferenças. E se a IA pudesse, planeja na cabeça, planejamento de 12 meses em poucas horas? Eu falei agora há pouco, antes de começar aqui, eu tive uma experiência fantástica no ano passado, onde 42 empresas entraram numa sala, 13 horas e 30 minutos de um sábado, terminaram seus expedientes até meio-dia, 42 empresários, naquela oportunidade tinha espaço, trouxeram mais um executivo, gerente financeiro, gerente de vendas, para participar, e essas 42, quando eram 9 horas e 40 minutos, saíram com seu planejamento montado para os próximos 12 meses. Um mapa estratégico do seu negócio, tendo a IA como ferramenta dessa construção. Quem aí já fez planejamento, sabe o quanto é desafiador. Imagina fazer isso em poucas horas, 7, 8 horas de trabalho. Muitos de lá falaram, meu Deus, agora eu estou vendo onde eu preciso melhorar e o que eu posso fazer a partir de amanhã. Planejamento, ele ajuda com o quê? Foco. Está pegando fogo, está um incêndio, mas você está ainda com foco. Agora, quando você não tem foco, vai ficar só no incêndio. Agora, quando eu chuto o preço, DRE real, com margem verdadeira por produto, ignora concorrentes, panorama completo do mercado com oportunidades mapeadas, posta quando lembra, cards prontos e calendário de conteúdo em minutos, equipe no achismo, plano de cultura, delegação e engajamento estruturado, resolve sozinho, aí eu chego, mais de 200 consultores especializados disponíveis 24 horas por dia. Sabe aquela dúvida, aquela estratégia? Hoje vocês têm a oportunidade de ter uma inteligência artificial junto com você. Só que tem que ter alguns cuidados com a inteligência artificial que eu vou trazer aqui. Primeiro, qual que é o momento dessa IA?
Nós tivemos ali um período de experimentação, 2022, final de 2022, 23, 24. Na verdade, gente, a inteligência artificial ela já existe há mais de 50 anos. Só que ela chegou nas nossas mãos com o GPT, final de 2022 para 23. Então nós tivemos uma experiência em 23 e 24. Agora nós tivemos uma aceleração em 25. E nós vamos ter uma grande transformação, principalmente 27 e 28. Agora se preparem para essa transformação. Nubank, lá vou eu falar de grandes. O que eu tenho a ver com grandes? Não, mas eu preciso trazer. Nubank hoje, quando for contratar alguém, G4 Educação, quando vai contratar alguém, eles olham. A IA faz isso? Faz. Eu preciso de alguém ou não? Não. A IA, ela não substitui pessoas, mas as pessoas que entendem de IA substituem essas pessoas. Vocês entenderam? Quem sair na frente, quem se posicionar nesse mercado e compreender, sempre estará um passo à frente. Eu gosto de trazer o exemplo do trem, eu considero a IA como se fosse um trem-bala. Você está na estação, você está tomando o seu cafezinho, o trem chegou. Não bobeia, não. Entra nesse trem. Porque a evolução que nós vamos ter nos próximos 10 anos equivale aos últimos 100 anos. É algo absurdo que vem por aí. Ah, mas deixa eu trazer alguns exemplos de grandes. Trago alguns exemplos de grandes. Eu pego o Mercado Livre hoje. O Mercado Livre é concorrente nosso, de muitos aqui. O Mercado Livre hoje, quando eu, Fábio, vou lá no Google, entro no Mercado Livre, faço uma consulta, o Mercado Livre ele já pega, ele já capta aquela pesquisa que eu fiz. E sabe o que ele faz? O produto que eu pesquisei, ele já começa a se movimentar dentro da operação dele. Para quê? Otimizar a entrega. Ele está copiando de quem isso? Da Amazon. Em Nova York, um produto hoje ele é entregue em até 2 horas dentro de Nova York. Parece que você está pensando em comprar e ele já está se movimentando lá dentro. Quando você entra no centro de distribuição da Amazon, você olha aquela coisa gigantesca. Cadê as pessoas? Tudo já movimentado com robôs. E sabe qual é a vantagem do robô? Ele não falta. Ele não tem atestado. Ele não fica doente. E eles estão tão hábeis que ele já abre a garrafa. Ele já pega. Tem garçom aí? Eles já podem substituir um garçom hoje tranquilamente. E sabe qual é o investimento que o empresário vai fazer no robô desse hoje? R$30 mil aproximadamente. Faz a conta. Quantos que custa o garçom durante o ano? Em São Paulo, em alguns centros, já estão utilizando. Vou além. Hoje, lá no Albert Einstein, eu gosto de trazer esse exemplo. Na verdade, eu gosto de repeti-lo, porque é algo que me chama muita atenção. Dentro das UTIs, no monitoramento do corpo humano, daquela pessoa que está na UTI, já tem a inteligência artificial monitorando. Qualquer oscilação, ele consegue antecipar algo que possa acontecer naquele corpo e já comunicar ao médico. A IA está tão avançada que saiu um caso, acho que tem uns 2, 3 anos já, de uma senhora que 4 anos antes dela ter o câncer de mama, a IA já deu essa probabilidade que ela poderia ter o câncer de mama. Se ela está tão avançada, vocês acham que não vai chegar para nós? Como que eu vim para cá? Apesar que eu conheço Mato Grosso, né? Já conheço o Sorriso. Mas o GPS, a IA está lá dentro. Na verdade, a gente já utiliza ela há um bom tempo. Agora, como trazê-la para a nossa operação? Como utilizar na nossa estratégia?
Mas isso aqui é uma informação que a gente precisa entender. A IA não é para quem é grande, é para quem quer crescer. E a boa notícia, ela nunca foi tão acessível quanto agora. Ah, mas é caro, R$100 e poucos. Você não entendeu ainda a força que a IA tem. Eu estou sendo bem sincero. E eu trago o meu exemplo vivo. Hoje eu atendo, são várias entidades, várias instituições. E quando você olha, nossa, ele tem muito funcionário. Eu tenho 16 IAs comigo. 16 IAs. Que elas fazem talvez o que 10, 12 pessoas fariam. Posso falar em custos? Não quero assustá-los. Mas eu estou falando um investimento próximo de 5 mil mês, que se eu fosse pagar 10, 12 pessoas, seria muito maior. Isso é um exemplo real. Real. Da agonia dá, porque falta gente para a gente conversar. Mas no meu trabalho, como envolve muito planejamento, diagnóstico, esses trabalhos, apresentações, eu gero uma apresentação. Se eu quiser gerar um curso aqui, eu consigo gerar um curso em 3, 4 minutos. E hoje já tem ferramentas que a gente consegue gerar já com a voz. E a gente está para colocar já a imagem e a pessoa. Daqui uns dias vocês vão assistir um curso online, tá eu lá, tem nada a ver comigo. Foi tudo feito com a IA. E com conteúdo de primeiro. E com o meu pensamento e a minha linguagem. E o mais gostoso, as IAs que hoje, por exemplo, eu trabalho lá, cara, quando vai a resposta para um WhatsApp, vai uma resposta, fica assim, parece que eu estou falando, porque ela já está muito treinada, com a minha linguagem, com o meu jeito. E eu fico brincando com ela, quem eu sou? Me descreve, vai, o que você acha? Por quê? Eu estou treinando ela, estou treinando ela, e ela está pegando o meu jeito. Não se assustem, mas é a nova realidade que está aí. É o novo mundo que gira ao nosso redor. Quando eu trago para cá a IA no dia a dia do negócio, como o seu, restaurante, prevê demanda, reduz desperdício, cria cardápio inteligente, lojas de roupa, posts no Instagram de semana inteira em 15 minutos, escritório contábil, relatórios que levavam 2 dias, em poucas horas você tem. Inclusive para os escritórios eu sempre falo muito, né? Sorte que o Paulo não está ouvindo, mas eu sempre falo muito dos escritórios. O escritório ele tem lá o seu trabalho de obrigação, balanço, tem lá as obrigações. Porém, se ele tiver uma IA, ele pode, além dessas obrigações, entregar ali um plano, entregar um relatório, um comparativo com o mês anterior, com o mesmo período do ano passado, informações claras que vai ajudar o empresário a tomar decisões. Já que o empresário no dia a dia está apagando incêndio e não está tendo tempo de fazer isso. A gente aumenta a produtividade de um colaborador hoje em pelo menos 40%. Raciocine comigo. Eu tenho dificuldade em contratar. É claro, tem profissões ainda que não tem jeito. De uma limpeza ainda não tem jeito, mas está vindo o robozinho. Eu comprei lá no Paraguai aquele robozinho que limpa a casa. E o bichinho vai mesmo, né? Ele vai desviando, vai, né? E ele limpa aquilo lá. Então, assim, as coisas estão evoluindo. Já tem a máquina de lavar roupa, já tem a máquina de lavar a louça, já seca, já faz tudo. Então, as coisas estão evoluindo. Então, os nossos trabalhos braçais também estão sendo substituídos. Tem a roçadeira, eu estava vindo na estrada, estava lá, roçada manual. Eu falei, cara, eu lembrei de um robozinho que a gente viu que ele já faz a roçada ali. Já tem o drone que joga dentro dos matos, né? Matam, joga ali. Então está sendo substituído. O braçal também, em muitos momentos. Então ela está invadindo. Prestador de serviço, propostas comerciais personalizadas em minutos. Gente, vamos lá. Nós como clientes, quando chega uma proposta para nós, e a gente olha lá algum erro, palavras, alguma coisa, uma concordância, algo que nos incomoda, às vezes aquilo dali, em muitos contratos, pode gerar insegurança para quem está contratando. Eu estou falando coisas simples.
A partir do momento que a gente souber utilizar, trazer essas ferramentas, nós vamos melhorar também a qualidade. Além de otimizar tempo, a gente também melhora a qualidade da entrega. Agora, nós estamos utilizando isso no dia a dia? Pequeno comércio, mensagens de WhatsApp para reativar clientes inativos, mensagens adequadas, e fora as integrações. Hoje eu nem estou entrando aqui nas integrações, mas hoje eu posso pegar a sua operação, trazer toda a sua inteligência, todos os seus processos, toda a forma que você trabalha, trazer para cá e integrar junto com o que tem de melhor no mercado. Quando eu fizer isso, quando eu faço isso, ainda não é um investimento tão barato, vamos chamar assim, mas é possível fazer, eu começo a otimizar e tampar os gargalos que eu tenho. Então eu minimizo as minhas dores, eu maximizo a minha entrega, a minha operação. O exemplo que eu dei até numa palestra que eu fiz aqui, Toyota. A fábrica da Toyota, infelizmente, agora está voltando. Foi aquela que teve a tempestade lá no interior de São Paulo. Agora ela voltou. Foi no final do ano passado. Agora ela voltou, retornou. Mas o que acontecia com a Toyota? Ela tem a linha de produção dela. A linha de produção. A Toyota é a que hoje, talvez vai mudar isso, é a que menos comete erros. Parafuso soltinho, alguma coisa. É a que menos comete. Mas quando ela cometia, dava 0,7% de toda a produção dela, tinha essa margem de erro. Quando ela cometia, o que acontecia? Os carros em cima da cegonha, lá na BR, detectaram. Esse caminhão tinha que voltar, pegar carro por carro, verificar e fazer a correção. O que eles fizeram? Colocaram sensores com inteligência artificial. Qualquer parafuso mal ajustado, qualquer situação, ela para a produção na hora. Você mata o problema ali na hora. E você já ativa e faz a correção. E mesmo assim, ainda não zerou. Saiu de 0,7, caiu para 0,2. Mesmo assim, ainda tem pequenas falhas. E uma coisa que eu aprendi com eles, tá? É segredo, mas eu vou contar para vocês. Nunca comprem carro preto, tá? Porque geralmente o carro preto, ela está escondendo alguma falha. Por isso que, na maioria das vezes, vocês já viram um carro preto ser mais caro que as outras cores? Geralmente ele não é. Geralmente você tem uma promoção, alguma coisa, colocam eles lá. Então, só essa dica, porque geralmente é porque tem alguma falhazinha. Não é nada, mas tem alguma falhazinha lá. Tudo isso já é possível hoje para qualquer empresa. Agora eu quero trazer um momento aqui. Isso aqui é importante para vocês, para a gente poder entrar na ferramenta que a gente gostaria de mostrar na prática aqui. IA sem contexto é um risco. IA com contexto, ela diagnostica. O que é esse contexto? Se eu não sei, olha só, vamos dizer que eu quero analisar um relatório de finanças, mas eu não sou um especialista em finanças. Se eu não souber dar contexto para a IA, seja o GPT, seja o Gemini, seja o Claude, eu corro o risco de não ter a informação precisa e correta para mim. Se eu não souber dar o contexto, eu corro o risco de não ter a resposta assertiva. Se eu não souber gerar esse contexto, eu posso, em alguns momentos, cair numa resposta de uma IA que está ali alucinando. Eu já tive várias situações como essa, principalmente em projetos que envolvem detalhes, onde ela acaba trazendo uma informação e quando eu vou verificar não está precisa. Essa noite mesmo eu protocolei 3 projetos lá no governo federal, de um concurso que a gente está participando lá, inclusive de 3 CDLs, e por muitas vezes eu utilizando a IA, não era a CDL-IA, eu estava utilizando uma outra IA, ela me trazia algumas informações que não estavam precisas. Então eu tinha que fazer a leitura, eu tinha que entender do assunto. Porque se não entendesse do assunto, eu poderia preencher informações errôneas lá. E a inteligência que a gente quer
apresentar na prática no dia de hoje, ela foi criada pensando nisso. O que nós fizemos? É como se a gente fatiasse ela em diversos especialistas. Então eu tenho lá o especialista financeiro, eu tenho lá o especialista tributário, eu tenho lá o especialista contábil, eu tenho o especialista em marketing digital, eu tenho especialista em marketing geral, eu tenho especialista em planejamento e assim por diante. Esses são especialistas que foram criados e foram dados os contextos ideais para que ela não pudesse alucinar. E o mais interessante, eu não preciso entender de finanças, porque ela me dá a direção conforme ela vai conversando comigo. É como se ela fosse uma consultora. E o que um consultor faz? Pergunta, 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 para poder identificar os gargalos e sugerir as soluções. E é o que ela faz. Então, essa tecnologia ela foi pensada pensando muito nisso, trazendo essa segurança. Só que não basta apenas ter um chat. Na nossa intenção, não basta ter apenas um chat. Porque se 87% das empresas ainda não trabalham com IA, mostra que a nossa cultura com a inteligência artificial ainda ela é baixa. Nós não estamos letrados o bastante para extrair o melhor que ela pode oferecer. Então, qual que foi a ideia? Criar uma ferramenta que possa minimizar esse conhecimento e fazer com que ela entregue uma resposta mais assertiva para o público que procura ela. Então, o contexto, quando a gente traz, é como se você fosse a um médico e dissesse: doutor, eu estou com dor. Sem dizer onde, sem histórico, ele vai chutar. Isso é a IA genérica. E a IA específica, quando ela é preparada, agora imagina um médico com sua ficha completa. Ele diagnostica, recomenda e acompanha. Essa é uma diferença. Por que eu perguntei para vocês quem usa IA paga e quem usa gratuita? Cuidado com a gratuita. Muito cuidado. Quem que dá o contexto para as IAs? Quem que alimenta as IAs? As pecinhas que estão atrás do computador e do celular. Se todo mundo pede bolo, se todo mundo vai jogando diversas informações, são contextos que estão sendo criados para essas IAs. Quando você vai buscar uma informação para o seu negócio, você corre o risco desse contexto estar distorcido. Outra coisa, IA genérica. Muito cuidado com IA genérica quando você sobe estratégias do seu negócio. Vou subir dados, números, estratégia. Muito cuidado. Porque se o seu concorrente for um expert, ele souber fazer as perguntas certas, ele poderá sim pegar muito das suas estratégias. Porque ela é criada para um todo. Ela não é criada para algo específico. Quando a gente traz para cá, eu quero demonstrar agora para vocês, na prática, alguns pontos. Dá até medo. Em que sentido? Depende da internet, é ao vivo, não tem nada, eu não fiz nada assim fake, então eu vou entrar nessa plataforma. Essa plataforma hoje, ela tem 8 microserviços, ela deve ter até julho 20 microserviços, vocês vão entender o que são esses microserviços. Tem mais de 200 assistentes, tá? E ela foi criada com base em mais de 1 milhão de empresas. Ou seja, estudaram as dores, os processos, as dores, os processos, trouxeram esse estudo e se criou a inteligência artificial para tentar minimizar dores e maximizar produtividade. Tá? Eu vou entrar aqui para vocês. São essas ferramentas aqui. Deixa eu sair aqui, vou entrar no ao vivo. Isso aqui é um portal. Ele só é um portal para falar sobre ela, tá? É o cdla.com.br. Eu poderia falar de qualquer ferramenta aqui. Poderia falar do Claude, poderia falar do Gemini, poderia falar de outras. Mas por que a gente vai falar da CDLA? Porque é da CDL e porque ela é algo específica para o varejo, para o comércio. Dificilmente aqui você vai conseguir receita de bolo, no bom sentido. Mas você vai conseguir melhorar seu planejamento, melhorar sua gestão e produzir mais resultados. Isso aqui é só um site, cdla.com.br.
e eu vou acessar ela aqui. Vamos lá, internet, funcionou. Isso aqui é um espaço que está sendo colocado. O meu acesso, ele tem, sabe, alguns cursos, treinamentos aqui. Então, quem for acessar essa ferramenta tem acesso a esses treinamentos, esses cursos. Cada mês ali é colocado um novo. Eu quero mostrar de forma rápida isso aqui, depois eu retorno a ele. Isso aqui são os especialistas, tá? Eu tenho especialistas de pessoas e equipe, gestão de negócios, crédito e cobrança, tecnologia e inovação. Isso aqui são os especialistas. Por exemplo, especialista em admissão e desligamento, especialista em agilidade. Aí vem aqui, especialista em análise de concorrência, análise de crédito, enfim, são 240 especialistas. Calma, com quem que eu falo, como eu falo, eu vou dar algumas dicas aqui. E a notícia boa, daqui 30, 45 dias, vocês nem vão se preocupar com isso, porque vai ter uma figura chamada orquestrador. O que é o orquestrador? É um único chat que você entra e conforme você vai colocando o que você procura, ele vai trazendo o melhor especialista para você. Ele vai trazer de forma automática. Hoje ainda você tem que pesquisar. Finanças, eu vou lá no finanças. Planejamento, eu vou lá no planejamento. Tá? Eu vou voltar aqui, porque antes disso aqui, isso aqui é chat com chat. Antes disso aqui, existem as soluções, que são essas. Hoje a gente tem uma análise de ponto comercial, uma DRE fácil, um diagnóstico empresarial, um gerador de cards para redes sociais, um diagnóstico da NR1, que é um assunto que está muito aí, um diagnóstico de maturidade da reforma tributária, para saber qual que é o seu nível de conhecimento sobre a reforma tributária, pesquisa de mercado, inclusive eu brinco com essa pesquisa de mercado, né? De repente eu vou sair vendendo pesquisa aí no mercado, porque você consegue fazer pesquisas bem interessantes do mercado que você atua. E hoje uma pesquisa pode custar 5, 10, 15 mil, dependendo da complexidade dela. Análise do perfil, esse perfil aqui é nas redes sociais. Você pega o perfil seu ou da sua empresa, você joga ali para ela fazer uma análise, ela vai trazer uma análise e vai trazer um plano de melhoria para que você possa aplicar, tá? Mas vamos entrar no primeiro que eu quero trazer aqui, ó. Vamos pegar uma análise de ponto comercial para trazer aqui para vocês. Essa análise de ponto comercial, a gente vai escolher aqui, se alguém quiser me sugerir, a gente vai escolher um segmento de negócio. O que vocês sugerem? Açougue, loja? Alguém? Deixa eu ver se tem contabilidade. Como é comércio? Deixa eu ver, Paulo. Não tem, ó, contabilidade, porque a gente está focado no comércio aqui, mas é uma sugestão, dá para a gente colocar. Oi? A gente foca mais no comércio. No comércio. Comércio. Loja. Vamos pegar aqui, ó. Loja de acessório, artigos esportivos, brinquedos, calçados, cama, mesa e banho. Pode ser qualquer uma dessas? Calçados. Vamos pegar uma e depois a gente faz da outra, pode ser? Vamos pegar aqui. Quem falou loja de calçados? Tem um CEP aí que possa me passar? 126. Tem um número, Paulo, aproximado? 2205. Pegou aqui o Centro-Norte, Sorriso. Aqui a gente pode fazer uma análise num raio de 500 metros, num raio de 1 quilômetro, 2, 5. Pode ser 1, tem alguma... 1? 2? Vamos 2. Vamos fazer uma análise. Ele apareceu aqui, Centro-Norte, Morada do Sol, Parque Universitário, Recanto dos Pássaros, nesse raio de 2 quilômetros. O que a gente traz aqui? Dependendo do seu negócio, eu quero tirar um desses bairros, eu posso tirar. O que eu quero dizer? Às vezes você está numa cidade e de um lado tem um bairro que é o seu público. Vou dar um exemplo, o seu público é o C, o D e o E, do outro lado é o A e B. O A e B, entre aspas, não me interessa, ou vice-versa. Eu posso tirar esse bairro nessa minha análise.
Mas aqui a gente vai deixar todos eles, tá? Vamos continuar aqui, vamos ver o relatório que ele vai trazer. Ele me trouxe um score de atratividade. O score, quanto maior a nota, melhor a atratividade, melhor aquele ponto comercial para aquele segmento. Quanto menor, pior. No caso aqui, ele deu uma nota 65 como score. Ele está ali entre o ruim, entre aspas, e o bom. 70 ele já vai aparecer um verdinho, 65 é um pequeno alerta. Deve ter alguns concorrentes referente a esse mercado. Tem um bom potencial, mercado competitivo, e aí ele traz algumas lojas aqui. Usaflex, Estileto Calçados, Luz da Lua Sorriso, Passinhos Kids, Setentão Calçados, e ele vai trazendo alguns concorrentes aqui do mercado, tá? O que ele traz mais de informação? A população estimada nesse raio, aproximadamente 10 mil pessoas, renda per capita, 32.400, 13 concorrentes diretos, né? Então é um número elevado. Potencial de consumo é alto, compatibilidade da região boa, então tem aderência demográfica, tem aderência de renda, tá? Potencial de PET não tem, infraestrutura digital, compatibilidade de zona, aí vem um inside ali, excelente compatibilidade, a região apresenta perfil ideal para a loja de calçados e tudo mais, mas o ponto que está pegando principalmente são os concorrentes. Matriz de risco e oportunidade, ele traz aqui fatores de oportunidade, alta renda domiciliar, excelente infraestrutura e traz o fator de risco, que é um mercado muito competitivo. Análise da inteligência artificial, traz alguns pontos fortes, traz alguns alertas e traz algumas estratégias, tá? Isso analisando aquele ponto, aquele endereço no raio de 2 quilômetros. Se for no raio de 1 quilômetro vai ser uma informação, no raio de 500 metros, no raio de 5 quilômetros e assim por diante. O custo do aluguel estimado, tem o mínimo, o preço médio e o máximo, dicas para a loja de calçados, valores aproximados pode variar conforme o estado do imóvel, localização exata, disponibilidade de estacionamento, infraestrutura e acabamento, perfil do consumidor ideal, adultos de 30 a 59 anos, classe A e B, 8.100 por mês, comportamento de compra, horário de pico, que ele traz aqui, alguns indicadores da região, sazonalidade do segmento, geradores de fluxo na região. Então tem ali, por exemplo, eu tenho que ler aqui, porque aqui está difícil sem óculos, né? Passa dos 40 anos, fica complicado. Quando chega aqui, geradores de fluxo, Faculdade Centro Mato Grossense, 777 metros, Faculdade FAEL, Unemat, Esporte, Arena, Sorriso, ele traz ali, então tem fluxo de pessoas ali de até 1,4 quilômetros, né? Arena Blumenau, beach tênis, lazer, turismo, Praça das Fontes, Parque Ecológico, saúde, hospital e maternidade, traz ali 476 metros, shopping, governo. Então ele tem alguns fluxos ali que ele capta pelo endereço que foi passado. Inteligência competitiva, então mais próximo Usaflex, 346 metros, maior concorrência, está aqui apresentando o Estileto Calçados, acho que está pela avaliação, tá? Eu acredito que essa loja que o Paulo citou é uma loja de calçado infantil. Se você colocar um calçado infantil, vai diminuir essa concorrência. Pode ser, diminui. Se você diminui. colocar daí lá na busca o resultado exato, calçado infantil, colocar ela mais específica. Perfeito, perfeito. Isso aqui... É aquela parte que você falou, né? Estou com dor. Não, estou com dor em tal lugar. Uhum. Acho que ele fica melhor ainda. Deixar mais específico. Perfeito. Aqui ele traz algumas avaliações, tá, dos principais concorrentes. O perfil da zona, tá? Região com alguns atrativos ali para visitantes, como as praças e tudo mais. O fluxo de pessoas, tá? O negócios vizinhos, Dr. Isadora Rossi, Instituto de Oncologia Diagnóstico, Tenda Verá Móveis. Perfil do bairro, ele traz aqui o perfil econômico, o perfil demográfico, estilo de vida, indicadores econômicos, o score detalhado por dimensão, tá?
o score médio ali, mas ele traz baixa concorrência, traz aqui, análise SWOT, né? Para quem vai fazer um planejamento sabe o que é uma análise SWOT, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, então é importante trazer aqui. Ele traz a estratégia do Oceano Azul, o que eliminar, o que reduzir, o que elevar, o que criar. Ele traz uma análise aqui de mercado, público-alvo, considerações de investimento, posição de competitividade, checklist de próximos passos, visitar o local em horários diferentes, conversar com comerciantes vizinhos, verificar alvarás, tal, porque a gente está tratando de ponto comercial, ok? Isso aqui é um ponto comercial. Agora, o que eu falo para vocês? Vamos dizer que eu fiz isso aqui, certo? Eu posso exportar isso aqui, salvei esse documento aqui, ele me gera esse relatório. Vocês estão vendo esse relatório, certo? Eu vou deixar ele aqui do ladinho, ok? Voltei. Quando eu venho para cá, o que eu posso fazer? Lembra lá dos assistentes? Eu posso gerar. Deixa eu gerar uma pesquisa do ponto comercial. Eu tenho um material. Deixa agora eu gerar uma pesquisa de mercado. Eu vou ter um segundo material. Deixa eu fazer um diagnóstico do meu segmento, da minha empresa. Eu tenho um terceiro material. Com materiais, com conteúdos, com informações, eu posso depois buscar os especialistas e começar um debate. Aprimora, melhore, eu quero um plano de ação, eu quero um plano de vendas, eu quero um plano de marketing, eu quero melhorar minhas finanças, eu quero. Aí você começa um debate, mas primeiro você traz informações. Então eu comecei com um ponto comercial, ok? O que eu posso fazer agora? Eu posso trazer aqui uma pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado era um pouquinho mais ampla, ela tem menos segmentos, menos específico, mas ela traz aqui. O que eu posso fazer aqui? Qual que é o objetivo da pesquisa? Vocês escutam bem assim? Tranquilo? Tá? Deixa eu só colocar aqui, daí eu volto com o microfone. O objetivo da pesquisa. O que a gente pesquisou? Sapatos, né? Vamos detalhar agora, ver se ele vai trazer alguma coisa mais específica. Olha o desafio, é o ao vivo, né? Sapatos ou preciso que analise o mercado de calçados infantis. Certo? Eu deixei dessa forma aqui. Qual que é o meu público-alvo? Vou colocar 18 a 35, são pessoas físicas, pessoas jurídicas. Vou colocar aqui público em geral, pode ser? Vou colocar aqui, público em geral, acima de 18 anos. Só para trazer aqui. Abrangência, pode ser municipal, estadual, nacional. Vamos pegar municipal, cidade de Sorriso. Estado, Mato Grosso, e eu vou gerar uma análise aqui. E ele vai trazer mais dados para que eu possa estudar. E quando você traz para o especialista, às vezes você conhece dados, né? Olha, teve essa informação, mas já saiu algo aqui diferente, eu quero acrescentar algo, eu quero excluir. Quando chegar nos especialistas, você começa a debater junto com eles. Mas isso aqui é mais uma informação que a gente traz aqui para vocês. Está gerando análise SWOT, Pestel, BMC, 7Ps, está concluindo. Aí, veio. Aqui são mais algumas informações dessa pesquisa de mercado. 4,5 milhões anuais estimado para o segmento de calçados infantis. Ficou específico, tá? Infantis. Né? Em Sorriso, baseado em 5% da população total, crianças, anos, consumindo 2, 3 pares, a um ticket médio, 150, ajustado pelo poder de compra local. Crescimento anual, 6 a 8%,
Principais players, estimativa de 8 a 10 players relevantes, considerando grandes redes e lojas multimarcas, perfil dominado por grandes varejistas, generalistas que oferecem calçados infantis como parte de um portfólio maior. Barreiras de entrada, médio, justificativa. Embora o investimento inicial em estoque, ponto comercial, seja considerável para uma loja especializada, a barreira se torna menor para quem busca um nicho específico com alto valor agregado e experiência diferenciada, evitando a competição direta com os grandes varejistas. Resumo executivo, o mercado de calçados infantis de Sorriso apresenta um cenário, aí ele traz informações aqui, ele traz também uma análise SWOT, referente à pesquisa de mercado, ele traz uma análise PESTEL, política, econômica, social, tecnológica, ambiental e legal. Ele constrói um business canvas. Quem está fazendo planejamento estratégico sabe o quanto é desafiador construir um canvas. Ele já traz uma sugestão de canvas aqui totalmente preenchido, parcerias-chave, atividade-chave, proposta de valor, relacionamento, canais, recursos-chaves, estrutura de custos, fontes de receitas, 7 P's do marketing, produtos, preço, praça, promoção, pessoas, processos, prova física, estratégias também do Oceano Azul com base na pesquisa de mercado, novo mercado identificado, diferenciais competitivos, tendência do mercado, principais concorrentes americanos, Riachuelo, Renner, Calçados, Pecada, recomendações estratégicas, investir na capacitação intensiva, desenvolver um programa de fidelidade, lançar uma plataforma de e-commerce. Quem tem e-commerce aí? Ergue por favor, um de cada vez. Quem tem e-commerce? Quem está no mercado digital aí? Calma, gente. Só mais uma vez. Gente. Daqui uns dias todos vão lançar um aplicativo. Mas viu que já foi uma pesquisa interessante aqui, né? Tá, tudo bem. E se vamos transformar as lojas físicas em e-commerce? Eu tive loja e eu tive um site. Só que o transporte para você enviar é horrível, é muito alto. Tem os desafios. Nossa, super desafiador. Tem os desafios, mas tem vindo solução, está vindo solução e estratégias aí interessantes para vocês. Eu não vou dizer, mas a CDL está trabalhando para isso. Tá? Mas só para você, eu tenho um número, hoje, Mato Grosso, só 2,5% das empresas de Mato Grosso estão hoje no e-commerce. 2,5%. Região Norte, 0,6%. Então, assim, está concentrado muito no Sudeste. Muito no Sudeste. Oi? Não é por conta que essa fábrica está do lado, mas o imposto é menor. Também, mas assim, a estrutura, a tecnologia ainda está muito presente em grandes centros. A entrega, logística, centro de distribuição. Então, assim, está muito concentrado nos grandes centros. Então, assim, quanto mais afastado, acaba também se afastando muito desse mercado. Eu estive quando? Foi em Nova Mutum. Nós pegamos algumas empresas que tentaram entrar, só que quando foi feito o estudo, principalmente da logística, onde colocar o centro de distribuição, a forma que colocar o centro de distribuição. Por exemplo, eles tinham lá, se não me engano, eram 17 lojas. 17 lojas, e constituíram um centro de distribuição. No nosso estudo que foi feito lá, o ideal é que utilizasse a própria estrutura das lojas para acelerar a logística. Então, por exemplo, tinha uma cidade próxima de Mutum, ali, que tinha uma loja, mas o produto tinha que chegar do centro de distribuição para poder chegar na mão do cliente, não podia sair da loja. Então, assim, eu estou falando, tem situações, planejamentos, que precisam ser muito bem estruturados, processos precisam ser muito bem estruturados para minimizar custos, né, e maximizar as entregas. Então, tudo isso tem que ser muito analisado, fora o tributário, fora também análises importantes. Mas fora o e-commerce, quem vende no digital, WhatsApp, por exemplo? Quem já vende pelo menos no WhatsApp aí? Legal. Olha como eu acho legal o WhatsApp. Eu vou dar um exemplo. Eu estive... Vamos lá em Santa Catarina, passando por lá, inclusive era uma convenção das CDLs, lá em Balneário, eu precisei comprar, na época, acho que era uma gravata, eu nem lembrava disso. Fui lá numa loja, comprei aquilo lá.
Gente, passou um tempo depois eu recebi uma mensagem, mas tempo depois eu estou falando mais de anos. Recebi uma mensagem, uma pessoa, oi Fábio, tudo bem? Aqui é a fulana de tal, né? Estou aqui na loja, chegaram coisas novas, já separei algumas sacolas aqui, posso levar até o seu endereço para que você possa experimentar? Fique 48 horas, aquilo que você gostar, fica, aquilo que você não gostar, pode devolver. Cara, eu olhei aquilo lá, falei, sério mesmo, me conquistou pelo atendimento, claro que eu moro em Cuiabá, mas me conquistou pelo atendimento, para mim foi um diferencial. E o que ela pegou na época? Ela pegou meus dados, meu telefone, meu contato, e ela utilizou dentro da estratégia dela. Talvez se eu fosse um morador, sem tempo de ir até a loja, eu poderia receber na minha casa, experimentar, gostei, fiquei, não gostei, devolvo. Mas são experiências que acontecem. Claro que tem que ter a segurança também, tem que ter um nível aí, e isso tudo a gente coloca lá na governança e nos processos. E aqui sempre traz as fontes, tá? E a metodologia. E se eu quiser exportar, eu exporto aqui o relatório e vou gerar um novo PDF. Tenho mais um material aqui. E ele gera isso aqui completinho, ó, toda a análise completinha em PDF. Ok? Aí eu volto para cá. Eu vou experimentar só mais um. Tem um aqui que é bem extenso, gente. Seria bom a gente fazer, mas ele é bem extenso. Alguém aqui se habilita a passar a sua rede social? Tem problema? Eu sei que tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Alguém quer ter ela analisada? A minha eu não vou colocar não, porque é ridícula, né? A minha dá um score lá embaixo. Olha, eu como estou abrindo um negócio virtual... Tem problema expor não aqui? Não tem problema. Só que eu estou curiosa com ela porque não está como eu quero. Por isso que eu vou expor, porque eu sei que eu vou receber críticas e tal, que eu quero aprender. Vamos então... Feedbacks. Então tá. Qual que é o Instagram? É espelharia. Vamos lá. Só isso. Digitar aqui com as duas mãos. Segue lá, pede aí. Espelharia Sorriso? Espelharia só isso. Vamos ver se ele busca aqui. Tracinho. Tracinho? Underline. Depois espelharia. Aqui. Isso. Sorriso. Vamos ver se ele vai achar aqui. Ai, meu Deus. Perfil encontrado. Posso? Pode. Então vamos lá. Vocês são testemunhas, não vou ser processado. Tô brincando. Isso aqui eu pesquisei a minha, eu falei, meu Deus, deixa eu fechar essa conta aqui que tá... Ele está coletando, está analisando ali. Porque hoje, para você pagar alguém para cuidar do seu Instagram, é muito caro. Sim. E assim, como eu falei, estou aqui para aprender. Porque você paga e não entregam como você quer. Sim. Porque a ideia eu tenho, então agora quem vai cuidar vai ser eu. Perfeito. Eu não gostei do que eu paguei para fazer. E tem sido bem desafiador mesmo. Mas aí tem uma IA também que gera, né? Os cards. Tem. Eu vou entrar nela agora. Ó, já vai salvar. Eu quero entrar nela. Ah, não trava não, Iá. Vamos lá. Olha, tá faltando... Quando a internet ela oscila, ó, tá faltando um pontinho só aqui, ó. Mas vamos lá, vai dar certo. Se ela demorar um pouquinho, a gente reinicia aqui. Aí, foi. Organizando o SWOT, finalizando as recomendações. Foi. Qual é o score? Ó, trouxe um score 50 aqui, ó. O meu foi 30 e pouco, tá? Foi 30 e pouco. Então, espelharia sorriso, 16 posts... 16 posts, 222 seguidores, 106 seguindo. Detalhamento da pontuação, engajamento, né, 18 de 25. Frequência de posts, tá baixa. Eu parei. Né? Bio otimizada, também tá baixa. Variedade de conteúdo, ó, tá alta. Formatos estratégicos, nota 3 de 15 aqui. Uso de hashtags, tá ali, mediano. Radar de performance, aí ele traz aqui o engajamento, a frequência, a bio, variedade. Mix de conteúdo, 10 imagens, 1 Reels, 1 carrossel. Recomendações personalizadas, aí ele começa. Mantenha uma frequência de pelo menos 4 posts por semana.
Otimize sua bio com CTA claro, link e descrição do negócio. Aumente a proporção de Reels para pelo menos 30 a 40% do conteúdo, é o formato mais priorizado pelo algoritmo. Análise estratégia com IA. Com score 50 de 100, seu perfil é um diamante bruto que brilha no engajamento de 5,18%, mas apaga pela falta de constância. O maior trunfo é o mix de carrossel, que gerou 50 interações sozinho. Então, enquanto o maior gargalo está na ausência de Reels e um link de contato direto. Aí ele traz aqui uma análise SWOT, taxa de engajamento, força, o post topo foi o carrossel, média de 10 likes. Então ele traz algumas forças. Fraquezas, apenas um vídeo nos últimos 12 posts, limita o alcance orgânico do algoritmo. Então ele vai trazendo informações detalhadas aqui das fraquezas e traz algumas oportunidades e ameaças. Recomendações estratégicas, então botão de orçamento, ritmo diário de stories, foco em Reels de antes e depois, prova social, carrosséis, otimização de hashtags, canvas do Instagram, proposta de valor. Ele vai trazendo aqui algumas informações para que você possa ter a estratégia do Oceano Azul, o que você tem que eliminar, o que você reduz, o que você pode aumentar, o que você pode criar. Projeção de 30 dias, ele já traz aqui um plano para você. Na primeira semana, dá o foco, na segunda, na terceira, na quarta. Ações prioritárias, ele traz aqui a frequência, publica ao menos um post, visual, bio. Salva esse relatório. Salva esse relatório. Salvou. Ah, ele está salvando aqui. Salvou? Não. Tá salvando. Salvo, né? Salvo. Espelharia. Ok. Aí eu volto para cá. Eu vou entrar em mais um. Gente, tem muito micro, mas eu vou entrar em pelo menos mais um aqui que eu gosto, que é o gerador de cards. O gerador de cards é assim. Não estou criticando a agência de publicidade, por favor. Mas a gente sabe que existe uma burocracia. Você demanda para eles, manda para a gente, você corrige e volta. Você volta. Então, assim, para você conseguir, às vezes, uma arte para um Instagram, que é algo rápido, demora. E fora o investimento que você tem que fazer, tá? Esse aqui, eu já estou brigando lá com o time. Esse aqui a gente criou realmente pensando em cards, tá? Mas já estou brigando com o time lá para que a gente possa criar também para outdoor, para panfletos, para os impressos, que eu acho que não tem que ficar fora. Mas isso aqui é específico para cards, tá? Vamos fazer o seguinte. Esse aqui encontro, deixa eu criar aqui um novo card. Eu não estou salvando nenhum card que eu posso fazer aqui, eu posso enviar uma imagem, use uma arte como ponto de partida, se eu já tenho alguma coisa, eu quero algo parecido, eu posso partir disso, mas eu posso descrever aqui não tendo nada. Eu quero fazer um feed ou um stories, um retrato, um Facebook, vou fazer aqui um feed. Moderno, elegante, minimalista, divertido, corporativo, eu quero algo moderno. Vamos pegar aqui, se você tiver a logo da sua empresa, pode subir aqui, tá? Como eu não tenho aqui, eu vou fazer uma descrição. A descrição, a gente falou em loja de calçados infantis, pode ser? Me dá um nome aí de uma loja fictício. Passinhos Kids. Vamos lá. A minha loja tem o nome de Passinho Kids. E gostaria de fazer uma campanha. Pode ser promocional. Vou colocar aqui Dia das Crianças. Para o dia... Não tem problema, tá errado, tá? Para o Dia das Crianças.
onde, ao comprar acima de acima de R$ 300, ganhará um brinde surpresa. Gente, isso aqui é só para fazer mesmo, tá? Aí o que eu faço? Eu vou pedir ajuda para a inteligência artificial, vou pedir para aprimorar o meu prompt. Lembra do prompt? A gente fica preocupado em fazer o prompt certo e tal. Aí eu posso aprimorar aqui. Aí eu posso fazer a leitura. Está correto ou não? Um card vibrante e lúdico para as redes sociais, com uma composição dinâmica em camadas, apresentando. Ele traz aqui. Eu posso mudar isso aqui. Não, eu quero algo mais real, eu quero... Então, assim, eu posso trazer outras informações. Mas, enfim, só para ver o que vai gerar. Por favor, gere algo bom. Lá em cima, está gerando, ó, criando. O que eu quero dizer com isso? A facilidade que vocês têm no dia a dia. Então, assim, eu posso já ficar aqui 15 minutos de uma segunda e tudo mais, e criando os cards da semana. Ele criou algo lúdico. Você viu, estava a linguagem lúdica. Eu posso trazer imagens, crianças, né, desde que esteja na Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele traz Dia das Crianças, Passinho Kids, nas compras acima de R$300 ganha um brinde surpresa. Gostei? Posso baixar. Não gostei? Eu posso voltar e aprimorar o prompt. Aprimorar o prompt. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Nós pegamos uma profissional, ela gerou 1.284 artes em um período de 20 dias. Eu não sei como que ela conseguiu, mas o que ela fazia? Ela não gostava, ela voltava e não mudava o prompt, ela queria gerar de novo. Ela voltava e fazia isso. Então, assim, para aprimorar, você está dialogando. Ó, não gostei, eu quero que tire essa cor, eu quero que melhore, eu quero que traga uma imagem, eu quero que aprimore a logo, né? Eu quero que aumente a letra dos R$300 ou do brinde surpresa. Então, assim, você pode ir aprimorando. Então, você pode retornar, né? Retornar ou baixar, caso vocês queiram. Ó, eu posso alterar qualquer informação aqui. Vamos só alterar uma aqui? Ó, eu quero... Vamos ver se ela vai melhorar. Oh, meu Deus. Esse ao vivo, vamos lá. Preciso que destaque o valor da compra e o brinde surpresa. E deixe menos lúdico. Vamos aprimorar aqui. Ok. Vamos ver, só fazer um teste. Como que ele vai gerar agora? Deve ser diferente. Se eu gostar, eu salvo. Se eu não gostar... Mas aí você pode fazer. Quero fazer o que eu vou postar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Qual que é a minha estratégia do sábado e assim por diante. Só para fechar isso aqui... Dando vida à criação. Aí ele mudou um pouco. Ele aumentou um pouco, mas ainda continua bastante lúdico. Passinho, colocou a caixinha de presente e trouxe. Mas ele teve uma alteração. Ok? Beleza? Tranquilo? Bom, como que a gente está de tempo aí? Vocês estão cansadinhos? Tinha muito aqui, mas o que eu vou fazer com vocês? Eu vou entrar lá nos especialistas, aqui. Eu vou pegar, por exemplo, um especialista, deixa eu pegar aqui, vendas, cliente, vamos pegar um de vendas aqui, ou de marketing. Vamos pegar aqui, especialista em argumento de vendas, em atendimento, em automação, canais de vendas. Vou conversar com ele aqui. O que eu posso fazer? Eu já posso vir aqui. Eu posso anexar um arquivo.
Eu gerei aquela hora um diagnóstico, gerei uma pesquisa, posso já anexar os dois como apoio e eu posso começar um diálogo aqui, tá? O que eu vou falar para ele? Eu estou falando com um especialista em canais de vendas. Então, eu vou pedir para ele. Pode ser várias coisas. Especialista. Não precisa escrever, tá? Especialista. Quero que me ajude a elaborar um plano de vendas para o terceiro trimestre de 2026, com base nas informações dos anexos. Vamos ver o que ele vai me trazer aqui. Ele está processando, ele está fazendo a leitura do PDF. E aí vai começar, provavelmente, um diálogo comigo. Algumas plataformas de apps estão consumindo crédito, né? Quando você gera Sim. material. Passo. O que acontece? Muito interessante isso. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho algumas assinaturas, né, de inteligência artificial e conforme a demanda que eu tenho, ela me bloqueia porque eu já consumi créditos, eu já consumi aquilo que eu paguei para ela. Eu vou dar um exemplo. Tem uma que eu pago convertido, né, de dólar para real, era dá em torno de 600 e poucos reais. Chega lá, ela sempre vira a chave no dia 26. Quando chega lá entre o dia 18, 22, ela já começa a falar: coloque mais crédito, coloque mais recurso, coloque mais aditivo. E ela coloca mais 100 reais, mais 200, mais 300. Inclusive ela sugere sempre um plano para 1.100 para poder passar. Mas o que acontece? Ela começa a cortar isso. Eu estou falando de uma forma geral. Tem outras que principalmente para cards, principalmente para imagens, consomem ainda mais crédito. Então, muitas vezes você assina aí, né, e você começa a utilizar, por exemplo, o Gemini. O Gemini ele limita lá. Ele limita o número de imagens, ele limita o número de vídeos. Por que ele limita? Porque consome muito. Então, quando consome, ele vai te bloquear e vai te pedir mais recurso. Hoje, uma média de uma assinatura de um Gemini, né, de um Claude, de um GPT, a gente está falando ali de 110, 120, 130 reais por mês para que você tenha o acesso. Porém, se você é uma pessoa que utiliza de forma constante, dificilmente esse valor vai te garantir tudo aquilo que você procura fazer naquele mês. Por exemplo, você que precisa fazer um card todos os dias, 2 cards todos os dias, 3 cards todos os dias, pode ter certeza que ele vai te pedir mais crédito durante o mês. Oi? Ou vai te entregar porcaria. Isso é a mais pura verdade. Tem um limite diário. Aí te bloqueia, daqui 4 horas você volta. Daqui 5 horas você volta. Né? Tem casos que até mais. Conforme mais você utiliza, depois você volta. Aí eu trago aqui. Nesta aqui não tem limite, tá? Então não se preocupem com isso. O que pode acontecer, aí eu confesso, essa pessoa que teve 1.284, a gente bloqueou. Mas bloqueou para quê? Não é para ela não fazer. A gente bloqueou para tentar falar com ela, porque a gente percebeu que tinha alguma coisa que não estava fazendo de forma correta. E a gente identificou, entramos, fizemos um treinamento com ela e hoje ela dá 300, 400, mas ela diminuiu de uma forma bem drástica, que ela está sendo mais assertiva. Mas enfim, aqui eu trago a conversa. Ele traz aqui, prezado, lojista, tal, plano de vendas para com base nas informações fornecidas, elaborei um plano de vendas estratégico
E aí eu vou começar um diálogo com ele. Julho, agosto, setembro, com foco no mercado de calçados infantis, em Sorriso, porque eu já subi. Você viu que eu nem falei qual era a minha loja, porque eu já tinha documentos lá e eu acabei subindo diretamente para ela. Então vem aqui, o objetivo, aumentar o volume de vendas em 15%, porque lá no plano está 15%. Ah não, mas eu não quero 15, eu quero 20, eu quero 10, eu quero 12. Eu posso começar uma discussão com ele a partir dessas informações. Público-alvo, nosso público será pais e mães de primeira viagem de 25 a 35 anos, famílias de alta renda de 35, do agronegócio, olha o que ele traz aqui, né? Sorriso quase não tem agro, né? Pais com necessidade de calçados ortopédicos ou especializados, avós e outros responsáveis, e ele vai trazendo estratégias de vendas por canal, loja física, e-commerce próprio, e ele vai trazendo parcerias estratégicas, ações de marketing. Enfim, eu começo um diálogo. O que eu quero dizer quando eu começo um diálogo? Eu quero que aprimore, eu não entendi como fazer uma diferenciação de produto e experiência. Eu começo a dialogar com ele. Você falou em e-commerce, mas eu já tentei o e-commerce e não deu certo. Eu preciso agora acertar, me ajude a construir um plano para que eu possa não mais errar com o e-commerce. Eu começo um diálogo com ele. E aí a gente vai debatendo em cima de informações. E o mais legal, estou falando com um especialista em canais de vendas. Ele é especialista em canais de vendas. Não vai querer falar financeiro com ele. Não vai querer falar de receita de bolo com ele. Eu estou falando com esse especialista. E aí, o que eu trago para vocês? Vamos dizer que eu discuti com ele, conversei com ele, gostei. Eu posso salvar isso aqui também. Aí eu pego ou copiar ou salvar. Eu trago essas informações aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, exportar conversa, exportar. Aí eu venho aqui. Aqui são o meu histórico de conversas. Mas eu posso pegar aqui. Eu vou exportar com doc, TXT, PDF. Eu posso salvar isso aqui. E o que eu faço? Eu falei com o especialista de canais de vendas. Exportei essa conversa. Eu tenho aqueles outros 2 documentos que eu subi para ele. Cara, ok, mas eu preciso falar com um cara de planejamento estratégico. Eu posso pegar a conversa dele, eu posso pegar aqueles 2 documentos e iniciar a construção de um planejamento estratégico. Mas não é a hora de construir ainda o planejamento estratégico. Eu preciso ainda falar com o meu financeiro. Eu preciso subir a minha DRE. Eu preciso subir o meu balanço, eu preciso subir o meu fluxo de caixa, eu preciso debater, eu preciso que ele me ajude a construir um relatório mais preciso, ritos mais precisos. Depois eu vou para o cara do planejamento. Então assim, o que eu estou trazendo, só para vocês entenderem? É como se eu estivesse com 240 consultores de mercado à minha disposição. Onde eu falo, vem aqui canais, vem aqui e-commerce, vem aqui vendas, vem aqui marketing, agora eu tenho que discutir com você. Vem aqui processos, eu preciso corrigir os processos. Estou com uma dificuldade tremenda de lidar com o time lá da geração Z. Vem aqui RH, vem aqui gestão de pessoas, me ajude a criar estratégias para engajar esse público. Me ajude, como que é a rotina que eu posso ter com esse público? Como que eu tenho que falar, como que eu tenho que lidar com ele? Vem aqui liderança, me ajude. Eu estou falando que ele pode te ajudar em muitas situações. E a gente sabe como que é o nosso dia a dia. O que eu estou trazendo para vocês, que vocês têm, além de microserviços, você tem esses especialistas para poder debater aqueles microserviços. E os microserviços têm mais soluções, gente. É que eu não estou entrando aqui, porque se a gente for entrar, mas ó, só mais um só, que eu gosto muito aqui. Vamos pegar aqui uma DRE fácil. Aproveitar que o Paulo saiu, ele é contador, né? Daí eu vou aproveitar aqui. Senão ele vai falar, vai estar substituindo aqui, está, né? Tô brincando, gente. Mas o que eu trago aqui? Vamos começar do zero? Isso aqui, geralmente, é aquela pessoa que realmente não tem uma organização ali do negócio dela. Ela está tudo na cabeça, mas ela não enxerga os números de uma forma que deveria enxergar. Tá? É claro, quando você tem um contador, você tem lá a DRE bem construída, é uma coisa, mas o pequeno negócio, o pequenininho, muitas vezes não tem isso.
Então, o que a gente traz aqui? Vamos pegar aí a loja Passinho, né? Passinho Kids. Passinho Kids. Loja de calçados infantis. Segmento: restaurante, varejo alimentício, comércio de vestuário. Aí eu venho aqui, vamos pegar o mês de maio, pode ser o mês de maio, pode ser outro mês, vamos pegar maio aqui, 2026, próximo. Preencher de uma forma bem rápida. Vamos chutar uma receita aí. Vamos colocar a receita bruta total aí de 100 mil. Devoluções, vamos dizer que eu tive lá, número fictícios, tá, gente? Tive lá uma devolução de 2.500. Descontos concedidos, eu tive lá 15% de descontos. São números fictícios, tá? Custo da mercadoria. Quem tem uma percepção de custo de calçado infantil? Vocês sabem? Não? Então, dos 100... Então, mas dos 100 mil, uma venda de 100 mil, 250... Se eu pago R$250 um calçado, qual que seria o custo dele, será? CMV dele? R$100. 100? 100 está, então, 20, 50... Então tá, vamos colocar aqui mais ou menos 40 mil. Isso aqui é só mais ou menos, tá? Salários e encargos. Eu vou jogar aqui uma loja menor, 100 mil, faturamento com encargos. Eu vou jogar aqui, senão eu vou quebrar ela. Deixa eu jogar uns 15 mil aqui. Um aluguel aqui. Sorriso é bem tranquilo o aluguel, né? 8 mil? Ah, quebrei ela. Quebrei, faliu. Energia de uma lojinha ali, pequena. 1.500. Marketing e publicidade. Faz só R$500. Ela não investe muito, não. É verdade. Não, vou deixar. Outras despesas. Vamos colocar uns 2 mil aqui em despesas. Só outras despesas. Impostos. Vixe. De 100 mil, 40 mil, jogar uns quantos? 17, mais ou menos? Vamos pôr 17 mil? É só para a gente ver o que gera aqui para vocês terem essa noção. O que ele gerou aqui? Ele gerou um dashboard para a gente. Ele trouxe a receita líquida, aqui, o lucro bruto, lucro líquido, a visão geral, a demonstração de resultado, receita bruta, menos a devolução, menos desconto, deu uma receita líquida, menos CMV, deu lucro bruto, menos as despesas operacionais, deu lucro operacional, menos os impostos, deu um lucro líquido ainda de 13 mil lá por mês. Para onde vai a sua receita? CMV 41%, lucro 14%, imposto 17%, despesas operacionais 28%. Aí vem despesas por categoria, salários, aluguel, energia, marketing, e vem alguns insights para o negócio. Parabéns, lucro positivo, seu negócio gerou 13 mil. Margem pode melhorar, sua margem de 13,8% está na média, com pequenos ajustes você pode chegar a 20%. Cargas tributárias significativas, impostos consomem 17,4% da sua receita. Consulte um contador sobre enquadramento tributário, oportunidades, investir em marketing, ponto de equilíbrio, você precisa faturar 45.787 para cobrir todos os custos. Receita atual está 113% acima. Análise avançada, dashboard, e aí eu posso trazer também uma análise personalizada com inteligência artificial. Ele vai gerar mais uma análise aqui. Aí ele traz aqui os pontos fortes, os pontos de atenção, algumas recomendações prioritárias, visão de futuro, perguntas-chaves, análise setorial, comércio de vestuário, faz um comparativo, né, margem bruta, margem líquida, CMV, despesas, e ele traz ali o equivalente do setor abaixo, tá? Aí ele traz insights do setor, excelente margem bruta, margem, CMV, tal, recomendações para o setor, insights essenciais para pequenas empresas, capital de giro recomendado. Para a segurança operacional, mantenha a reserva de 81 mil, 3 meses de despesas. Lembra
da curva, do bracinho, da linha das vendas, por que as empresas quebram? Por que quebrou muita gente na pandemia, meu Deus? Porque muitas vezes os nossos custos, eles acompanham a linha das vendas. E qualquer oscilação do mercado, as vendas caem, mas os custos permanecem. E é onde, quando você não tem a reserva, você não tem o recurso, complica. Por isso que muita gente quebra. E oscilação de mercado pode ser de diversas formas. Veio uma pandemia que afetou todo mundo, mas pode ser algo específico daquele mercado. Pode ser que o público daquela empresa eram colaboradores de uma indústria que fechou as portas e não vai ter mais aquele público. Então são diversos fatores. Inclusive eu sempre falo na análise de crédito. Você tem que olhar muito esses perfis também na hora que vai fazer uma análise de crédito. Ter políticas de crédito muito bem definidas. Mas esse é um outro assunto, é uma outra conversa. Mas que você pode discutir com a IA aqui para poder construir. Inclusive um dos microserviços eu quero trazer. Por exemplo, quem vende no crediário, quem não vende pode ter a oportunidade de aprender a vender. Porque o crediário hoje ele ganhou força no mercado. Quanto maior a alta dos juros, quanto menor a capacidade de busca das pessoas de financiamentos, empréstimos, mais oportunidade para o crediário. Empresas bem estruturadas no crediário ganham dinheiro, inclusive com as dívidas. Olha que loucura, quando ela é bem estruturada. O segredo de uma empresa bem estruturada no crediário é saber fazer a sua política de crédito. É saber ter a sua esteira de crédito bem alinhada. Empresas estão ganhando muito com as dores nossas da falta de recurso, com o crediário. Então, assim, nós estamos num momento muito oportuno, que às vezes a gente só quer vender no cartão, no Pix, no à vista. E a gente está deixando de enxergar uma boa oportunidade do mercado. É só uma reflexão aqui que eu trago para vocês. Tive a oportunidade de sentar nesses tempos com eu falo ex porque agora ele está afastado, dono das lojas Avenida, seu Ailton Caselli, e ele falou, né, já está bem idosinho, ele falou, cara, eu passei a minha empresa para os filhos, a gente vendeu parte para os fundos, e a única exigência que eu fiz, nunca acabe com o crediário. E quando você entra no crediário, você deixa de ser um comércio, você deixa de ser um vendedor de produtos e você passa a ser um financeiro. E quando você entende isso, você começa a ter boas oportunidades dentro do mercado que você atua. Então, trazendo aqui, só concluindo, projeções, simulações, projeções financeiras, ele traz aqui algumas informações. Ou seja, projeção otimista, projeção pessimista, ele traz alguns cenários aqui para que possa ser trabalhado. Diagnóstico de ação, enfim. E posso exportar, salvar e posso ir lá debater com um especialista financeiro. Eu preciso ajustar, eu preciso precificar melhor, eu preciso criar um novo canal, eu preciso estruturar um crediário. Vocês entenderam? Então, assim, nós temos várias oportunidades, várias fontes aí de dados, de informações. E por que a gente bate muito nisso? Voltando lá no princípio, empresas quebram porque não tem planejamento, não tem gestão, não analisa dados. Como que você toma decisões sem analisar dados, mercado, concorrência? A última mensagem que eu deixo para vocês aqui. Eu deixo uma mensagem. Gente, não vou entrar na questão política, não vou entrar, isso aqui era para entrar aqui, ó. Mas vamos começar a focar naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente pode melhorar, naquilo que a gente pode corrigir. Aquilo que está fora do nosso controle, não tem muito o que fazer. Agora a gente precisa focar naquilo que a gente pode melhorar. Hoje vocês viram o poder da IA funcionando ao vivo, não em Nova York, não na Tesla,
aqui com dados reais para negócios como o de vocês. O poder está nas suas mãos. A IA é a ferramenta, a decisão é de vocês. Então, assim, não dá para mostrar tudo, sabe? Mas não deixe de usar e use da forma correta. Cuidado com as genéricas. Não estou fazendo propagandas para vender a IA da CDL, mas cuidado com as genéricas. Aqui alucina muito menos do que lá. E aqui está sendo criado microserviços que te ajudam. Ah, mas eu vou fazer uma vez na vida pesquisa de mercado. Claro que não. Você tem que estar olhando mensal, você tem que estar olhando trimestral. Hoje seu concorrente principal era um, daqui uns dias é outro, daqui uns dias ele não existe, já entrou outro em lugar, o perfil do público muda. A própria análise do ponto comercial, preciso expandir o negócio, analisa. Mas só com a análise do ponto comercial já me traz dados importantes ali. Diagnóstico não tem como abrir aqui, que são 70 perguntas. Por que ele é extenso? Porque é o diagnóstico do seu negócio. Ele vai começar a perguntar lá, você tem processo definido? Não tem? Aí você vai respondendo. No final, ele te dá. E ele te dá, são 30 e poucas páginas. Ele te dá um relatório. Área por área. E por que 30 e poucas páginas? Porque ele já te dá praticamente um planejamento pronto para que você possa executar. Lembrando, não saia executando. Vai para o especialista, discute. Sobe mais dados. Ah, mas eu não respondi. Sobe mais dados, mais informações. Mas você, o que eu quero dizer? Hoje você não precisa necessariamente contratar um consultor. Você tem mais de 200 à sua disposição e ferramentas que você pode utilizar no dia a dia. Gente, obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu sempre não gosto de terminar com obrigado, termino sempre com parabéns. Eu lembro, a senhora estava na palestra de sábado, né? Lá na feira. Olha que loucura, cheguei de... Eliane que me faz passar essas coisas. Cheguei de Minas Gerais na sexta tarde, no sábado saí 1h30 de Cuiabá, cheguei aqui 5 e pouco, dei uma palestra lá e voltei para Cuiabá no mesmo dia, né? E agora estou aqui com vocês de novo. Por quê? Falar de inteligência artificial hoje eu vejo como algo assertivo, funcional, que está à disposição de vocês e que aí com, sei lá, R$150, R$160, não sei, um valor... Inclusive a CDL que tem o valor correto, mas com esse valor você pode ter tudo isso, o gerador de card, os especialistas, os microserviços à disposição do negócio de vocês. Gente, fiquem com Deus, fico à disposição aí. Posso abrir, vocês querem perguntar? Pode perguntar, estou à disposição. Eu acho que está todo mundo assim, não acaba logo, está todo mundo cansado, quero ir embora. Podem perguntar, gente, fica à vontade. Um de cada vez só. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Meu estômago está roncando, estou querendo ir para o lanche também. Então, gente, parabéns, eu vou estar aí, o time da CDL está totalmente preparado aí para atender vocês. E qualquer dúvida também, esse projeto é um projeto do Sistema CNDL, é um projeto nacional. Eu faço parte dele, eu tenho 15 anos de movimento lojista de CDLs, então eu entrei com a minha experiência. O Gustavo Caetano, depois vocês podem pesquisar, ele é considerado o Zuckerberg brasileiro, ele faz parte desse projeto. Tem o Carlos também, que é outro especialista em federações de CDL e tecnologia, faz parte desse projeto, a própria CNDL e mais de 1 milhão de empresas que foram base desse estudo. E a ideia é trazer cada mês mais 1, mais 2, mais 3 microserviços. Inclusive, como que eles são criados? Pela demanda. Ah, eu não achei isso, agora mesmo, né? Nós falamos de algo mais específico, podemos subir a algo mais específico. Então, assim, ele faz parte do movimento, ele faz parte da rede. Então, é construído tudo dentro. Então, tudo a gente vai criando e vai personalizando. E mais à frente... Aí sim, pode ter passos mais avançados. Não, eu quero integrar, eu quero trazer sensores, eu quero colocar robôs, eu quero fazer isso. Nós vamos ter essa oportunidade daqui 60, 90, 100 dias, talvez vai entrar esses processos de integrações que podem custar 5 mil ou 5 milhões. Estou sendo bem claro,
Porque hoje existem investimentos de todas as formas, não existe uma tabela, vai por necessidade, por necessidade. A gente estava falando com o governador, não é mais o Mauro, né? Agora é o Pivetta, e eles estão querendo levar isso de qualquer forma para o setor público, para otimizar processo, acelerar entregas, sabe? Ultrapassar barreiras, ter análises mais precisas, e eles estão estudando junto com a gente para poder aprimorar isso cada vez mais. Né? Não estou fazendo propaganda não, tá? Só estou citando porque são os atuais. Mas são coisas que a gente está. E tem mais, tem projetos com educação. A gente está estudando projetos para ensino fundamental, ensino médio, mas principalmente o fundamental ali, onde hoje numa sala você tem aquele menino que tem TDAH, você tem aquele outro menino que tem alguma outra, né, algum outro transtorno e assim por diante. E a ideia é ter ferramentas para os professores, para que eles possam, sabe, tentar trazer todos eles dentro da sua particularidade, dentro de um mesmo equilíbrio de conhecimento. Então, assim, são ferramentas que a gente está trazendo com a inteligência artificial para poder ajudar, nesse primeiro momento, os professores como ferramenta de trabalho, tá? E aí extrapola. Gente, brigadão, tá? Parabéns para vocês, sucesso.